o dia que Deus me livrou de um sequestro. Paz Deus! Essa obra de livramento o Senhor fez comigo há 14 anos atrás. Quando eu tinha de 14 para 15 anos, o Senhor abriu uma porta ali de escape para minha mãe e para mim, no restaurante. Minha mãe trabalhava na cozinha, eu trabalhava de garçonete. Nós íamos e voltávamos juntas, né? Para a nossa casa. Só que onde a gente morava era chácara. E em chácara o ônibus tinha até um certo horário. Um exemplo, até umas 9, 9h30 passava o último ônibus. Só que como a gente entrava à tarde, saía de noite, então o que acontece? Nós perdíamos sempre esse último ônibus e muitas das vezes nós andava uns 6 quilômetros a pé, até chegar a essa chácara que a gente morava. E nesse dia, nós saímos à noite, só que até pegar 2 ônibus cheios para chegar no nosso bairro, né? Chegamos, pegamos os 2 ônibus cheios, descemos do bairro, só que do nosso bairro que a gente estava, desse bairro, até onde a gente morava, dava uns 8 quilômetros. E minha mãe falou, vamos andando a pé. Eu falei, vamos andando, sempre ali com a cara e com a coragem, tinha acabado de sair do serviço. E como trabalhava à noite, a gente fica meio cansado, a cabeça cansada, né? Só Deus para ter misericórdia, trabalhar à noite. E eu louvo a Deus que nesse dia a gente estava muito tranquila, estava sempre conversando, caminhando assim, estava conversando, caminhando com a minha mãe. De repente, parou um carro, a gente achou que fosse pedir alguma informação, né? Só que daí parou esse carro, desceu um homem muito doido, tava com o rosto transfigurado, ele falou assim, é um assalto. Aí eu falei, toma minha bolsa. E dei pra ele, toma minha bolsa. Ele pegou a minha bolsa, só que daí ele começou a me puxar pelo braço. Eu fiquei sem reação, eu travei. Eu nunca senti uma sensação que eu senti igual aquele dia. Sei que eu fiquei sem reação nenhuma. Eu fiquei molenga, assim, já tava, assim, cansada de trabalhar. Fora que naquela época eu também bebia, usava coisas que não agrada a Deus, que nem compensa falar aqui. Eu travei, assim, e fiquei, assim, travada. Minha mãe começou a gritar. E aí ele me puxava pelo braço e tava me colocando dentro do carro. E minha mãe começou a gritar, bater nele. Naquela época minha mãe tava bem magrinha, tava com uma depressão profunda, então tava bem magrinha. E eu sem reação nenhuma, e ele me colocando dentro do carro. Minha mãe, socorro, socorro, gritando, sabe? Gritando, desesperada, batendo no cara pra ele me soltar. E eu não tinha reação nenhuma, parecia que eu estava tendo um pesadelo. E de tanto a minha mãe gritar, socorro, socorro, lembrando que era de noite, tava tudo fechado, não tinha ninguém na rua. De tanto ela gritar, socorro, socorro, e bater no cara, e o cara não conseguia, né, totalmente me colocar no carro, porque eu tava quase sentada no banco, mas não tava, sabe? Que minha mãe puxava. Apareceu 2 homens, um bem alto e um outro fortinho. E aí eles começaram a sair correndo, assim, no que eles saíram correndo, falaram assim, peraí, tamo indo aí. Aí esse cara se assustou, e aí minha mãe me puxou com tudo, eles ajudaram, e eu saí de dentro do carro. E aí minha mãe agradeceu muito esses homens, né? Eu também agradeci, mas eu fiquei assim, ó, em choque. Eu travei, gente, sério mesmo, travei. E aí, graças a Deus, esses homens chegaram na hora certa, ajudou minha mãe a me tirar de dentro do carro, e o cara foi embora a milhão, né? Que ele tava assustado, já tava em choque, parecia que tava drogado, bêbado, não sei o que aconteceu. Eu sei que minha mãe agradeceu esses homens, perguntou de onde vocês são? Ah, a gente mora ali, ó. Aí mostrou lá a casa deles pra nós, falou assim... a minha mãe falou, vocês são da congregação? Eles falaram assim, não, somos da congregação cristã do Brasil. E minha mãe falou, glória a Deus, paz Deus, que Deus abençoe. Também fui nascida e criada lá. Ele falou, glória a Deus, que bênção, irmã, glória a Deus. Minha mãe agradeceu muito e fomos embora, mantendo cautela, sigilo, porque o nosso medo era dele voltar. Eu louvo a Deus que não voltou, e eu louvo a Deus que surgiu uma curiosidade no meu coração, no coração da minha mãe, de passar ali na casa daqueles 2 irmãos no outro dia, no horário que eu tava indo trabalhar, e agradecer eles de novo, né? Porque foi um livramento, eles caíram do céu naquele momento. Se não fosse eles, aquele cara tinha me levado para não sei fazer sei lá o que, né? E eu louvo a Deus que passamos lá, batemos palma. Minha mãe perguntou dos 2 irmãos, daí disse, não tem nenhum irmão aqui. Não, é um irmão alto, um irmão fortinho, são da congregação. Não, moça, não tem ninguém da congregação aqui. Aí minha mãe falou, como assim? Não tem ninguém desse jeito que a irmã tá falando. Não tem ninguém por aqui. Minha mãe ficou perguntando, a gente tentou saber. E não consegui entender esse mistério. Deixamos pra lá. Porque nem ela tava firme na igreja mais e eu não tinha conhecimento de Jesus, nem da palavra de Deus ainda. Mas eu louvo a Deus que hoje o Senhor me resgatou e eu sei que aqueles 2 homens que foram lá me tirar de dentro daquele carro, daquele homem doido, eram os anjos do Senhor. É por isso que nós não conseguimos achar aqueles 2 homens que ninguém sabia. Eles caíram do céu para me socorrer. É o Senhor dando livramento na minha vida, porque sabia que o que eu ia passar não ia ser bom, e o Senhor tinha uma obra na minha vida. E eu louvo a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, que depois passado um tempo disso, com a idade dos meus 16 anos,
Eu comecei a ir numa certa denominação, eu aceitei Jesus, e nessa denominação que eu fui, a primeira vez que eu fui na igreja, houve uma revelação que o pastor lá me apontou e ele disse: você sabia que muitos não querem te ver bem? Que se não fosse Deus te livrar, eles teriam feito, o homem teria feito tanta coisa terrível com você que nunca iam mais achar o teu corpo, iam ficar te procurando, mas tarde demais não ia achar seu corpo, o Senhor te livrou porque Ele te ama. E eu fiquei assim assustada, né? Porque daí eu lembrei daquele dia que aquele homem apareceu falando que era assalto, dei minha bolsa pra ele, e aí de repente ele começou a me puxar e eu fiquei sem reação nenhuma, travei totalmente, mas Deus mandou dois homens, dois anjos enviados de Deus para dar esse livramento para mim. E eu sou muito grata a Deus por essa obra, porque naquele tempo eu não entendia que é uma obra, eu não entendia o que era um livramento, mas hoje, olhando para trás, eu vejo como Deus foi bom comigo, mesmo eu dizendo que Deus nem existia, porque eu falava, não, eu sou ateu, Deus não existe, sabe? Mas Deus é muito bom. E muitas obras o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. Esse canal aqui eu uso para contar obras, testemunhos, relatos reais, né, que aconteceram com algumas pessoas, obras que aconteceram. Também gosto de orar, gosto de adorar a Deus, tocar. Então você que gosta desse tipo de conteúdo, segue a minha Mari, curte o vídeo, compartilha para que cheguem mais pessoas, para que mais pessoas possam saber a grandeza que é o nosso Deus, em dar livramento até mesmo para quem não é ainda dessa graça, porque eu nem era da graça e o Senhor me deu esse livramento, porque havia uma promessa sobre a minha cabeça. Eu louvo a Deus por essa obra, por essa parte que o Senhor me deu de contar aqui para vocês. Somente o nome de Deus seja louvado. Deus abençoe, paz Deus.